Copeiro de um rei ímpio. Mais alto, irmão, você não está acreditando no que eu estou falando. Copeiro de um rei ímpio a governador de um rei justo. Talvez você não está com muita fé, mas no decorrer da mensagem você vai entender por quê. Porque quem não conhece a história de Neemias, nós vamos ver que ele diz assim, antes de chegar no capítulo 2, se você já abriu, você vai ver no último versículo, ele fala assim: então eu era copeiro do rei. E depois no decorrer do livro de Neemias, você vai ver que ele fala assim: Neemias, governador, já mudou. Então quais foram os processos, o que ocorreu na vida de Neemias, para que ele saísse então de copeiro do rei Artaxerxes e chegasse a ser governador de uma cidade ao qual Deus era o rei, a cidade de Jerusalém, a cidade de Judá, território de Judá. Então diz assim, Neemias capítulo 2, pode tomar o seu assento, fique com sua Bíblia aberta, acompanhe comigo a mensagem. Se você trouxe caneta, procure anotar, porque como eu já disse outro dia aqui, talvez você não vá se lembrar mais, a não ser que mais para frente você ouça novamente no YouTube, na página do Ministério Vive em Cristo. Diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito e grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço que te me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para que os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegues a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira, para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de me alojar. E o rei me disse: segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes dos exércitos e cavaleiros até aqui. Amém. Glórias a Deus. Senhor, graças te dou por esse momento em que posso, juntamente com a tua igreja, compartilhar da tua palavra, Pai. Que o Senhor possa abrir nossos corações para receber esta palavra e que ela venha crescer e venha dar frutos 30, 60 e a 100 por 1 nas nossas vidas. Que este mês, que esse dia que tipifica o mês de novembro, onde nós teremos reencontros, Pai, o principal dele que seja contigo, Pai. Como aconteceu na vida de Neemias, Pai. Faça também isso na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Como eu disse então, vou pregar sobre o tema de copeiro do rei ímpio a governador do rei justo. O que eu quero dizer para você, como que pode nós realizarmos sonhos que humanamente para nós são impossíveis de ser realizados? Como que nós podemos realizar algumas obras no reino de Deus que para nós é impossível de ser realizado? Neemias estava no palácio, vivia na presença de um rei, o rei Artaxerxes. Era um rei ímpio,
Mas Neemias, por estar na presença desse rei, já era considerado alguém de um nível superior, alguém de um caráter superior. Neemias não era apenas um copeiro como nós conhecemos hoje. Falar que quem é um copeiro hoje tem um significado. Neemias era uma espécie de um aconselhador do rei, alguém de supra confiança do rei, porque Neemias era aquela pessoa que naquelas épocas acontecia muito das pessoas fazer uma conspiração, uma sedição e matarem o rei envenenado. Então Neemias era esta pessoa que antes do rei provar qualquer bebida, Neemias provava primeiro, provando ali para o rei que aquela bebida não estava envenenada e ele podia tomar. Então Neemias era uma pessoa de extrema confiança do rei Artaxerxes. E Neemias não era só isso. Nós vemos também que Neemias era um homem de oração. Nós vemos que o livro de Neemias tem 13 capítulos, ao qual nós encontramos 12 vezes Neemias orando a Deus. Então, praticamente quase uma vez por capítulo. Neemias era uma pessoa que tinha comunhão com Deus. Neemias, possivelmente, ele nasceu no cativeiro. Possivelmente, Neemias nem conhecia Jerusalém. Porque aqui, quando começa o livro de Neemias, o povo já tinha estado 70 anos cativo. E já havia mais ou menos 50 anos que já haviam se passado. Então, desde o primeiro dia de cativeiro, que ocorreu em 586 a.C., o cativeiro de Judá, até o dia, a presente data que nós estamos lendo agora, mais ou menos 120 anos já haviam se passado. Então, possivelmente, Neemias nasceu no cativeiro e ele não conhecia Jerusalém. Mas Neemias, por causa disso, ele não se afastou das leis do Senhor. Neemias buscou a Deus, Neemias procurou conhecer a Deus e as leis e os mandamentos de Deus. Neemias, por causa talvez disso, de ser temente a Deus, foi que o rei Artaxerxes trouxe para perto dele para trabalhar no palácio. E Neemias teve um reencontro. Por isso que desde o segundo dia o apóstolo já falou isso, que novembro seria o mês do reencontro, confirmando a palavra que Deus havia posto no meu coração desde o dia que eu fiquei sabendo que ele ia ministrar na data de hoje. Eu fui procurar saber o mês de novembro, então relacionava-se ao mês de Quisleu, diferente um pouco do nosso calendário, que o mês de novembro nosso começa dia 1º, vai até dia 30 ou 31. Mas no calendário judaico ele começa dia 15 de novembro, vai até o dia 15 do mês seguinte, mês de dezembro. Mas é justamente isso. Nós começamos a ler aqui no capítulo 2, que no mês de Nissan, que já era março a abril, então já haviam se passado 4 meses desde o primeiro dia em que Neemias teve um encontro com um dos seus irmãos. E Neemias, quando ele teve esse encontro com um dos seus irmãos, é isso que eu quero frisar bem para você, que nós devemos fazer perguntas. Neemias não teve medo de fazer perguntas. Neemias, encontrando o seu irmão, ele perguntou: como vai o povo lá de Jerusalém? Mesmo ele não conhecendo Jerusalém, mesmo ele não conhecendo o povo que estava morando lá, ele se interessava pela cidade, porque era a cidade do Deus vivo, que era a cidade do Deus de Israel. Então ele ousou fazer perguntas, e a resposta para muitos de nós talvez seria desanimadora, talvez desastrosa. Então quando nós tomamos conhecimento, como aconteceu com Neemias, de um problema de alguém, nós tomamos a responsabilidade junto a esta pessoa, junto a Deus. Talvez desse conhecimento que nós tomamos dessa situação, nasça a nossa vocação, pois assim aconteceu com Neemias. Ele era apenas um copeiro, mas quando ele tomou conhecimento da situação do povo, da miséria que ele estava, do opróbrio que eles estavam sofrendo, ele não se intimidou. A cidade de Jerusalém, o seu irmão disse para ele assim, que estava com os muros destruídos. A cidade estava toda destruída, o povo estava vivendo em vergonha e em opróbrio. A primeira reação de Neemias, ele assentou, ele chorou, ele orou, ele jejuou. E é isso que nós, como homens e mulheres de Deus, devemos fazer quando nós tomamos consciência ou ciência de um problema de alguém, de um de nossos irmãos. Nesses reencontros que nós vamos ter, talvez com algumas pessoas, ou talvez até como já foi cantado aqui, que nós teríamos novos sonhos, novas realizações, novos planos
Talvez esses planos Deus coloque no nosso coração. Talvez esses sonhos foi Deus que coloque no nosso coração. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer não é já sair e tentar realizar esses planos ou esses sonhos, ou então tentar ajudar a pessoa. Nós temos que tomar aqui o exemplo de Neemias. Nós devemos nos quebrantar diante da presença de Deus. Nós devemos levar isto em oração a Deus e pedir direção de Deus. Nós devemos clamar, orar, jejuar, passar tempo na presença de Deus, irmão. Foi a primeira coisa que Neemias foi fazer. Ele já não quis sair, eu vou para Jerusalém, eu vou conversar com o rei, não. Ele apresentou a causa a Deus. Neemias conversou com Deus, Neemias confessou os seus pecados, Neemias confessou os pecados do seu povo. O povo que muitos deles ele nem conhecia. Neemias, mesmo não estando lá em Jerusalém, ele fala assim no capítulo 1, no versículo 6, bem no finalzinho. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos. Ele se inclui. Ele nem estava vivo na época do cativeiro de Jerusalém, que Deus permitiu isso daí, mas ele se inclui, porque quando o problema é do nosso irmão, o problema é nosso também. Quando nós sabemos da dificuldade de alguém, nós tomamos as dores daquela pessoa, e nós levamos isso para Deus, e nós vamos ajudar não só com palavras, não só com oração, mas com atitudes, como Neemias fez. Graças a Deus. Neemias fez confissão pelo pecado geral, mas Neemias no versículo 7 ele confessou especificamente. Muitas vezes nós quando pedimos, nós pedimos para Deus específico. Deus, eu quero que você salve o meu filho. Deus, eu quero que você transforme a vida do meu marido. Deus, eu preciso sair do meu aluguel. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, deve ser igualmente dessa maneira. Assim que Neemias fez, é assim que eu aprendo com Neemias. Ele falou, de todo nos corrompemos. Ele fez uma oração específica. Corrompemos contra ti, Senhor. Não guardamos os teus mandamentos, nem os seus estatutos, nem os seus juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Neemias orou, clamando a Deus que perdoasse todos esses pecados. Neemias clama a Deus que Deus abra os ouvidos para ouvir a oração dele, que abra os olhos e veja a situação dele e do povo dele. Será que nós temos orado dessa maneira? As coisas vão acontecer nesse ano, é dupla honra sim para a nossa vida, é porção dobrada sim, é isso que Deus tem para nós este ano de Eliseu. Mas nós temos, irmãos, nos quebrantar primeiramente, nós temos que começar janeiro já desse jeito, nos quebrantando, como o Deus colocou no coração do apóstolo aqui. E uns dias antes eu havia falado isso na Congregação Planejada 2, ao qual eu, juntamente com a pastora Luciene, dirigimos, sobre o jejum e sobre a oração. Os dois têm que andar junto. Se nós temos alguma causa que é impossível para nós, é com jejum e oração, porque Jesus nos ensinou assim. Tem coisa que não é mudada, tem coisa que não é transformada, tem casta de demônio que não sai se não for com jejum e com oração. Então o apóstolo veio confirmar isso que Deus havia falado lá no Planejada, chamando nós, conclamando o povo para nos unirmos em 7 quartas-feiras, estar em jejum e oração, em concordância. E você de antemão já está convidado, toda quarta-feira a partir da próxima, 7 quarta-feiras, jejum e oração. Apresente a causa, Deus. É por isso que eu estou jejuando, Deus, porque para mim eu não posso. Eu sou limitado, mas Tu és o Deus do impossível. Tu move montanhas, Tu abre o mar, Tu faz sair águas da rocha, Tu faz pão cair do céu. Eu sou limitado, mas o nosso Deus não é. O nosso Deus, Ele realmente é o Deus do impossível. E Neemias conhecia esse Deus, irmão. Por isso que faz importante nós conhecermos a grandeza do nosso Deus, porque quando nós conhecemos a grandeza do nosso Deus, o nosso problema se torna pequeno. E eu vejo aqui quando ele fala que no mês de Nissan, então ele frisa isso porque 4 meses haviam se passado que Neemias apresentava dia e noite a oração a Deus, clamava a Deus por 4 meses, para que Deus então desse a estratégia, e é sobre isso que nós vamos falar então. Ele precisava de saber o tempo certo de agir, porque a Bíblia nos ensina,
que o nosso tempo não é o mesmo de Deus. O tempo de Deus agir é diferente. Então nós temos que saber. Para isso nós precisamos ter comunhão com Ele. Saber o tempo certo de agir. E Neemias, quando no versículo 2, ele se apresenta ao rei, o rei já consegue enxergar ali e pergunta para ele: por que está triste o teu rosto? Porque não é comum. O copeiro do rei não podia apresentar tristeza, porque se ele tiver algum problema pessoal, ele não pode demonstrar isso para o rei. Eles têm que se apresentar para o rei sempre alegre, sempre com um semblante bom, feliz, contente. Sabe que eu aprendo aqui nesse princípio desse versículo? Como que nós temos que nos apresentar diante de Deus? Como que nós nos apresentamos? A Bíblia diz sim que nós devemos nos quebrantar e apresentar a Ele em intercessões, com súplicas, todos os nossos pedidos e todas as nossas petições. Mas tem que ser passageiro, irmão. Nós não podemos estar triste, mas não permanecer sempre triste. Nós podemos, porque a Bíblia diz assim, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então o que eu entendo? Você pode de vez em quando ficar triste, você pode, não só deve chorar na presença de Deus, apresentando a Ele, mas você não deve viver dia a dia, dia e noite, triste, chorando por causa de uma causa. Apresente a Ele, apresente-se com Ele, como Davi falou no Salmo, que de manhã ele se apresentava a Deus. Vamos fazer isso logo pela manhã, Senhor. Eu apresento a Ti o meu dia, eu apresento a Ti a minha vida, eu apresento a Ti a vida da minha família, do meu marido, dos meus filhos, Senhor. Guia-me conforme Tu queres. Eu quero andar pela luz da Tua palavra, porque os Teus caminhos são retos e os meus caminhos tortuosos. Dessa maneira que nós devemos nos apresentar a Deus. Então Neemias, ele diz assim, o rei pergunta para ele: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza do coração. E sabe por que o rei diz isso? Porque Salomão já escreveu o Salmo, ele diz assim no Provérbios capítulo 15, versículo 13, que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Muitas vezes, o que nós sentimos aqui dentro, não tem como esconder aqui no rosto. Muitas vezes a dor do nosso coração está expressa, as pessoas vão olhar e vão saber que nós estamos tristes, vão saber que algo não vai bem, que algo está acontecendo, assim como aconteceu com Neemias. Ele estava ciente da situação e ele estava diante do rei, ao qual ele precisava da ajuda do céu e ele procurou por 4 meses, mas agora ele precisava do favor daquele rei. Ele precisava que o rei o enviasse, ele precisava dessa autorização. Então, quando ele se apresenta, ele fala assim: então temi muito em grande maneira, justamente por isso, porque dependendo como o rei interpretasse aquele gesto dele, o rei poderia pensar que talvez ele estava triste porque alguém havia o subornado para assassiná-lo. Talvez ele temia porque era cabível de morte essa tristeza que o rei identificou no rosto dele. Então ele fala: então temi muito e de grande maneira, e disse ao rei: vive o rei para sempre. Ele estava dizendo assim: não precisa ter medo, Deus. O Senhor vive para sempre. Eu não estou tramando nada contra o Senhor. Como não estaria triste? E aí veio a estratégia dada por Deus, irmão, após 4 meses de oração. Ele diz assim, ele não responde o porquê que ele estava triste. Ele faz uma outra pergunta. Por isso que eu disse para você no princípio: não tema fazer perguntas. Quando alguém vier e se apresentar a você, alguém de longe, quando você ter um reencontro, faça perguntas. Não fique com medo. Depois de tomar ciência, busque a estratégia primeiramente de Deus, irmão. Jeremias buscou auxílio dos céus e depois o benefício do rei da terra. Então ele diz assim: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas? Neemias sabia que os persas, eles davam muito valor aos ancestrais. Quando Neemias cita assim, a cidade do lugar dos sepulcros de meus pais, ele sabia que ele ia mexer com o bril do rei. Ele sabia que ele ia tocar em algo que para os persas tinha muito valor, era a memória de um ancestral. Então ele continua dizendo: e o rei me disse, no versículo 4,
Que me pedes agora, o rei? Que me pedes agora? Então o rei dos céus, orei ao rei dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar. Ele não cita ainda a cidade de Jerusalém, porque nós vemos que no livro de Esdras, que no hebraico Esdras e Neemias é apenas um livro só, na Septuaginta também é um livro só. Então nós vemos lá no livro de Esdras que esse mesmo rei havia mandado parar a obra. E quando um rei decretava alguma coisa, ele não podia voltar atrás do que ele falou. Um exemplo disso é aquela armação que algumas pessoas fizeram para Daniel. Você vai se lembrar disso. Fizeram uma armação e o rei, de certa forma, foi obrigado a lançar Daniel na cova do leão. E não tinha como ele voltar atrás daquilo. Então, ele disse para Daniel que se Deus fosse Deus, Daniel daria o livramento para ele. Também nós vemos a rainha Esther, igual como Amã e mais alguns juntos com Amã, fizeram uma armação ali para matar e acabar com o povo de Deus. E o rei deu ordem, deu o anel dele para o Amã, falou: pode fazer o que escreve aí o que você quer e sela com o meu anel. E o rei também não podia revogar mais esta lei. Então Neemias sabia disso, que seria muito difícil o rei revogar uma coisa que ele já tinha falado. Ele tinha mandado parar a construção do muro, parar a construção do templo. Às vezes, não é o rei do alto, mas muita gente aqui da terra que tenta parar as coisas na nossa vida. Às vezes, o próprio inimigo nosso, chamado Satanás, ele nos mantém tão ocupado, porque Neemias era um homem ocupado. Ele trabalhava no palácio, ele tinha muitos afazeres, mas isso não impedia que Neemias tivesse uma vida de oração, irmão. E isso daí, de nos deixar ocupado, é uma estratégia de Satanás. Muitas vezes ele vai colocar você para um serviço daqui, outro serviço dali, e ocupado com tal coisa, e ocupado com outra coisa, e você vai esquecer de orar, irmão. Pense muito bem nisso. Quando você estiver muito atarefado, fala algo está errado, converse com Deus, fala: Deus, isso não pode ser, não está acontecendo. Como que o Senhor abre uma porta para mim, ao qual vai me tirar da tua presença? Isso rejeita, irmão, isso daí é obra de Satanás. Tem gente trabalhando em 3 empregos e nunca mais consegue vir na casa de Deus. Isso não é de Deus, irmão. Satanás, ele tem também poder, porque nós vemos lá na tentação de Jesus, ele levou Jesus no alto do penáculo, mostrou todos os reinos da terra e falou assim: tudo isso eu te darei se de joelho me adorares. Tem gente recebendo coisa de Satanás achando que é de Deus. Deus não vai te dar algo para te tirar da presença dele, irmão. Ele quer, quanto mais você buscá-lo, mais ele vai te dar. Ele sabe das suas condições, ele sabe qual horário que você pode trabalhar, e ele sabe, porque Deus é o Deus do Salmo 23, irmão, ele não deixa faltar nada. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, então nós não podemos pegar parte dela e usar para nosso bom proveito, não. Toda a Bíblia. Então, se nós cremos no Salmo 23, nós cremos que não vai faltar nada. Se nós cremos no Mateus 6,33, ao qual diz: buscai a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, e todas as coisas, todas, eu lhe acrescentarei. Creia nessa palavra. Este ano nós temos porção dobrada, sim, mas nós temos que também ter compromisso dobrado com Ele, o Rei dos céus. Compromisso dobrado na oração, compromisso dobrado na oração, na leitura da palavra de Deus, compromisso dobrado no evangelismo pessoal, compromisso dobrado em estar comunhando com os irmãos, compromisso dobrado quando houver uma ceia do Senhor, irmão. A ceia do Senhor, nós sabemos que no Ministério Vive em Cristo é todo o primeiro sábado do mês, então eu não tenho outro compromisso. O primeiro sábado do mês eu tenho um compromisso com o Rei dos Reis. É Ele, é com Ele o meu compromisso. Eu cancelo qualquer coisa que me chamar, irmão. Porque dele vem todas as coisas, é por Ele que são todas as coisas, é para Ele que são todas as coisas. Daniel, no capítulo 11, versículo 32, fala assim: o povo que conhece a Deus é forte e faz proezas. O povo que conhece a Deus é forte e faz proezas. Creia nessas promessas.
Creia no que está sendo dito nesta noite, em todos nesses 11 dias de campanha, irmão, para nós vivermos, colhermos sim o melhor desta terra, porque Deus é Deus do ouro e da prata. Ele é sim, Ele quer um povo próspero sim, irmão, mas Ele também quer obediência, Ele quer compromisso, Ele quer que nós o adoramos em espírito e em verdade. Porque os tais é o que Ele está procurando, irmão. Ele está procurando nesta noite aquele que adora Ele em espírito e em verdade. Então, se você é um adorador, se você se considera um adorador de Jeová, aplauda o Senhor, ao Rei dos Reis, glorifique a Ele, levante as suas mãos. Neemias precisava então que mudasse, que o rei mudasse aquela sentença que ele já havia dito para parar a construção. E Neemias, possivelmente, ele conhecia então o que também Salomão escreveu no Provérbios 21, versículo 1, onde diz assim: como ribeiros de águas, assim o coração é o coração do rei nas mãos do Senhor. Tudo quanto quer, ele faz. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei. Quer dizer, é Deus que guia. Se Deus quer mover o coração de alguém para te abençoar, Ele vai mover. Se Deus quiser mover o coração de alguém para abrir uma porta de emprego para você, Ele vai abrir. Se Deus quiser abrir o coração, tocar na vida de alguém para te abençoar, Ele vai fazer, irmão. Porque assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. E no versículo 6, então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Quando voltará? E quanto tempo isso durará? Neemias era uma pessoa, irmão. Quando Deus, aprenda com ele, quando Deus colocar um plano, um projeto, ou desengavetar aquilo que estava engavetado no decorrer desse ano, ou até nesses reencontros que você vai ter, que pode ser com uma pessoa, pode ser até com esse projeto. Alguém que vai voltar, vamos colocar aquele projeto em dia, vamos colocar aquele projeto em ação. Faça como Neemias. Neemias, o que ele fez? Ele planejou, antes de sair a executar. Primeiro ele orou porque ele precisava de graça perante o rei aqui da terra. Ele precisava que o rei mudasse um decreto já estabelecido. Ele precisava de algum plano. Como que eu vou chegar lá em Jerusalém? O que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Então Neemias, ele planejou tudo. Quando o rei quis saber dele, quanto tempo isso vai durar? Ele já tinha uma resposta na ponta da língua. E ele diz assim a palavra: e aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um determinado tempo. Então ele deu uma resposta para o rei. E no versículo 7, disse mais o rei: se ao rei parece-me bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até chegar a Judá. Pensou em tudo, irmão. Ele pensou quanto tempo talvez ia durar a obra. Ele pensou que o trajeto que ele ia fazer, ele ia passar por muitas terras, ao quais tinham muitos governadores, e ele precisava de uma autorização, ao qual lhe foi concedida. Ele também pensou na provisão. Por isso que eu te disse, não saia construindo, não saia executando antes de consultar a Deus. Não saia que se nós fizermos isso, nós vamos meter os pés pelas mãos, nós vamos naufragar, irmãos. Neemias, além das cartas, ele falou assim, pensou consigo: eu vou precisar, como que eu vou edificar o muro? Como que eu vou edificar as portas? Eu vou precisar de madeira. Então ele pensou de onde viria a provisão, e ele então conversou com o rei. E ele disse então no versículo 8, eu também preciso de cartas para Asaf, guarda do jardim ou das matas do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, e para a casa em que houver de alojar. E o rei me deu, sendo a boa mão de Deus sobre mim. O rei não deu porque ele era um bom funcionário, não. O rei não deu para ele porque ele era um homem de confiança. O rei não mudou um decreto porque tinha afeição
por Neemias, não. Neemias faz questão de frisar isso, porque a boa mão de Deus estava sobre mim. Deus é na minha vida, assim como Deus é na tua vida, irmão. Quanto mais comunhão você tiver com Ele, mais Ele vai te dar. Quanto mais você buscar a Deus, mais Ele vai te dar. Como o apóstolo ministrou aqui ontem, batei e dar-se-vos-ás. Deus vai te dar. Bata e abrir-se-vos-á, irmão. Mas você precisa principalmente ter comunhão com Ele. Você tem que conhecê-lo primeiramente. Como você vai pedir algo para alguém que você não conhece? Deus é um Deus pessoal. O Evangelho é um Evangelho pessoal. Deus quer relacionamentos pessoais comigo. Deus quer relacionamento pessoal com Ele. Na quarta-feira, da semana passada, a missionária disse aqui que ela, no começo do ano, convidou o Espírito Santo para estar na casa dela, para entrar nos cômodos da casa dela, para entrar na vida dela. Será que nós estamos limitando a presença de Deus na nossa vida? Será que nós não estamos limitando a presença de Deus na nossa casa? Será que Deus é Deus só aqui dentro da Igreja Apostólica Vive em Cristo? Eu respondo por você, não, irmão. Deus quer tomar conta da tua vida. Deus quer não ser seu Salvador, mas Ele quer ser Senhor da tua vida. Jesus certa vez falou assim para os saduceus e os fariseus, os doutores da lei: Vós examinais as Escrituras, porque sabeis que contém nela a vida eterna, e bem fazeis isso, porque eu o sou. Mas vós não quer virdes a mim, Jesus está falando, e terdes vida. Porque não adianta um conhecimento teórico se nós não vamos para Jesus e entregamos 100% da nossa vida para Ele, irmãos. Nós não vamos ter vida se nós verdadeiramente falar para Ele: Senhor, toma conta da minha vida, da minha família. Como que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor se nós não deixamos isso, irmão? Deus quer um relacionamento sério, irmão. Deus não é Deus de brincadeira, não. Deus é esse Deus que Neemias fala. Ele temia, quando a intenção da oração dele no capítulo 1, versículo 11, ele intenciona tanto, porque estava chegando o momento de se aproximar de conversar com o rei. Estava chegando os 4 meses ao qual talvez Deus já iria abrir esta porta para ele. Então ele intensifica e ele fala assim na oração: Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, Senhor, a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, irmão. Ele vai te dar planos nesse ano de apostólico de Eliseu. Ele vai te dar soluções. Ele vai te dar estratégias. Mas o princípio da sabedoria, o temor é o princípio da sabedoria. Tema Ele, irmãos. Tema Ele. Desvia-se do mal. Fuja da aparência do mal. A Bíblia nos exorta. Nós vemos um homem chamado José, ao qual fugiu. A esposa de Potifar queria porque ele era um jovem bonito de aparência, queria porque queria ter relações com ele e trair o seu marido. José fugiu da aparência do mal, custou-lhe prisão, muitos anos de prisão, irmãos. Mas ao contrário, quando eu olho do outro lado, já no Novo Testamento, a Bíblia fala assim para mim, assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus manda eu fugir de uma mulher, mas manda eu resistir ao diabo. Porque se você estiver com oração, jejum, consagração, o diabo vai fugir. A enfermidade vai fugir. A crise vai fugir. Para o povo de Deus não tem crise, irmão. Não existe crise para um povo de Deus. Para um Deus todo-poderoso não tem crise. Não existe crise. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é ver você aqui dentro de um templo, adorando e louvando a Deus, como a bispa profetizou aqui, seja na alegria, seja na tristeza, seja qual for a nossa situação lá fora, irmão. Mas Deus tem preparado algo melhor, algo que não subiu no nosso coração, algo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu. É isso que Deus tem preparado para nós. Ao chegar dezembro, onde as coisas vão se concretizar,
Após você ter esse reencontro no mês de novembro, irmão, as coisas vão se concretizar. Você vai olhar para trás e falar, valeu a pena cada oração, valeu a pena cada jejum que eu fiz, valeu a pena cada minuto na presença de Deus. Valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Alegrei-me, faça como Davi. Se as coisas estiverem mal, faça como Davi. Alegrei-me. Um tem que convidar o outro, irmão. Liga para o seu irmão, é teu irmão. Nossa família não para de crescer. O reino dos céus está assim de irmãos que a gente não conhece ainda. E eu quero conhecê-los, eu creio que você também. Então, se um irmão está triste, fala assim, vamos para a casa do Senhor. Lá tem bênção para a nossa vida. É lá que está a nossa prosperidade. Porque a nossa prosperidade vem do alto. O que os meus olhos estão vendo, os nossos olhos podem nos enganar, irmão. O crente, ele não vive por aquilo que ele está vendo e apalpando, não. O crente vive por fé. É isso que eu aprendo na palavra de Deus. Se a coisa não está indo bem, profetiza, irmão. Profetiza. Amanhã vai ser melhor. Eu aprendi algo com o bispo Wesley e eu sempre falo isso na congregação do Planejada 2. Eu sempre falo. Quando você está olhando para uma situação e para você não tem solução, pense e fale, vai passar. Isso vai passar, porque eu creio no meu Deus. Eu creio na provisão que vem do alto. Eu não creio nisso que eu estou vendo. Satanás até está te mostrando isso. A dificuldade está me mostrando uma coisa. A enfermidade está tentando me atacar, mas eu não creio nisso. Eu creio naquele Senhor, naquele Jesus que morreu na cruz do Calvário, naquele Jesus que Isaías profetizou, que ele levou sobre ele todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, todas as minhas aflições, sobre as costas dele no madeiro, todos os meus pecados, ele perdoou. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Versículo 9. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exércitos e cavaleiros. Quando nós estamos na presença de um rei todo-poderoso, há coisas que nós não vamos nem precisar pedir. Há coisas que Deus sabe que nós vamos precisar e Ele vai enviar. Neemias não precisou pedir segurança, mas Deus tocou, moveu o coração do rei, ao qual enviou junto com ele um exército, porque sabia que Neemias ia precisar disso. Por quê? Porque o inimigo é sagaz, irmão. O inimigo não desiste. O inimigo, ele vai nos tentar de todas as maneiras, irmão. Ele vai tentar de um jeito, ele vai tentar do outro. Ele não vai se afastar. Por que eu sei disso? Porque, novamente eu digo, na tentação que aconteceu no deserto em Jesus, a Bíblia nos ensina assim, que após ele tentar Jesus em várias áreas, de várias maneiras, Satanás se afastou por um tempo. Por isso que Paulo nos exorta dizendo, orai sem cessar. Por isso que Pedro diz, orai e vigiai. Porque Satanás, ele não desiste. Ele não vai desistir. Ele quer nos tirar da presença de Deus. Ele quer nos desanimar, irmão. Porque nós que adoramos o Senhor, Pedro diz que nós somos uma raça eleita, um povo escolhido, raça sacerdotal. Nós somos reis e sacerdotes para Deus. Você não é qualquer um. Talvez as pessoas ao seu derredor, lá fora, olhem para você e te vê como uma pessoa comum, mas os olhos de Deus não te vê desse jeito, não. Ele vê filhos e filhas, imagem e semelhança dele. E é assim que nós devemos ser, é assim que nós devemos caminhar, irmão. Não aqui dentro, não só lá fora, mas em todos os lugares. Nós devemos nos alimentar da presença de Deus, nos alimentar da palavra de Deus, para nós sermos conformados à imagem dele. Tomar a forma, irmão. Ser parecido, ser chamados de homens de Deus, mulher de Deus. Não vai ser João, não vai ser Maria, não vai ser Pedro, não vai ser Paulo, não vai ser Joana, vai ser mulher de Deus, homem de Deus. Era assim que Elias era conhecido, era assim que Eliseu era conhecido, onde ia passando, ali vai um homem de Deus. Era assim que as pessoas falavam de Elias e de Eliseu.
neste ano apostólico de Eliseu, irmão, vamos fazer diferente. Aquilo que a gente fez de errado, vamos fazer uma autoanálise. Nós estamos no primeiro mês, o princípio do ano. Vamos fazer uma autoanálise nas nossas vidas. Será que nós temos mostrado lá fora aquilo que a gente é dentro? Será que nós temos mostrado lá fora que nós somos uns cristãos mesmo? Não um evangélico qualquer, não, irmão. Porque hoje qualquer um fala que é evangélico porque dá ibope, porque vende CD. Não, esse evangélico não. Mas um cristão que paga preço, que dobra o joelho, que acredita em Deus. Mais do que acreditar, nós temos que viver, irmãos. Viver, porque Tiago fala assim, na carta ao Tiago ele fala assim: tu creres em Deus? Faz bem, pois até os demônios creem e estremecem, porque crê, qualquer um crê, irmão, mas o difícil é estar como nós aqui, 11 dias adorando a Deus, 11 dias em campanhas, e esperando que venha 12, porque nós cremos naquele que é todo poderoso, naquele que pode nos abençoar, naquele que pode e vai nos abençoar, irmão, porque um povo que teme a Deus, como eu disse aqui em Daniel, é um povo forte, é um povo que para ele não tem limite. Por causa de Jesus nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Deus, Ele não nos promete vitórias, mas Ele não promete ausência de lutas. Não há vitória se nós não lutarmos. E muitas das nossas lutas vai ser lá fora. Muitas das nossas lutas vão ser espirituais. A guerra Jesus ganhou no Monte do Calvário, onde Ele orou gotas de sangue. Ele sabia o que esperava Ele, mas Ele dobrou o joelho e por 3 vezes Ele orou a ponto de suar sangue, porque a guerra começa no espiritual. Paulo diz que as nossas milícias, as nossas guerras não são carnais, mas são espirituais. Nós temos potestades, temos principados, nós temos uma legião que conspira contra nós, mas nós temos aquele que vem do alto, aquele que nos abençoa, aquele que derrama bênção, aquele que no nome dele nós podemos expulsar e mandar para o abismo. Nós cremos naquele que ressuscita morto, naquele que pode falar, pode estar 4 dias morto, que ele vai ressuscitar, porque as palavras dele é espírito e é vida. Se teu sonho estava morto, profetize. Se os seus projetos estão engavetados, desengavete e profetize no nome de Jesus, que as palavras deles vai dar vida. As palavras dele é espírito e é vida. No versículo 18 diz assim: é isso que nós vamos falar. Quando tudo der certo, quando dezembro chegar e os sonhos concretizarem, as pessoas vão querer saber como você fez, o que você fez. Você vai falar como Neemias falou assim: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. E no versículo 20, ele ainda diz assim: o Deus do céu é que nos fará prosperar. É Ele, irmão, é Ele. Não espere nas pessoas, não espere muito de encontrar alguém que o teu chefe vai te promover, que você vai lá e vai acontecer alguma coisa. Não espere, a não ser que você primeiramente esteja orando como Neemias, apresentando: Senhor, toque no coração do meu patrão e este ano ele vai me promover. Aquele cargo que eu almejo, Senhor, eu sou filho do Senhor, eu sou filho de um rei todo-poderoso. Então mova o coração dele, Senhor, para que ele me dê esse cargo, para que ele me dê esta promoção. Senhor, toque no coração daquela pessoa para que ela mesmo liberte-se do vício, procure ajuda, venha receber a palavra, porque a palavra é a água que nos limpa, irmão. Muitas coisas, as pessoas elas têm que tomar essa atitude. Não adianta nós queremos enfiar na cabeça das pessoas o evangelho se ela mesma não quiser receber. Não adianta nós queremos transformar a vida de uma pessoa se ela não querer ser transformada. Então nós temos que levar a nossa oração para o Pai, para que o Pai toque no coração dela, como tocou no coração do rei. E ela fala assim: eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero ser liberta.
me leve com você, me apresente esse Deus, eu quero conhecer como que você consegue passar 2, 3 horas dentro daquela igreja, eu quero saber o que tem lá, eu quero ser como você. Apresente essa causa para Deus, não se cale. Certa vez Jeremias, de tanto pregar, de tanto chorar, ele desanimou. E às vezes isso pode até acontecer, porque nós somos pessoas, nós somos humanos e isso é natural. E Jeremias, ele escrevendo no capítulo 20, ele diz assim: porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor uma vergonha para mim. Então disse, não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome. Mas isso, ele acrescenta, porque ele pensou em fazer isso, ele diz assim: mas isso no meu coração foi como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de sofrer e já não posso. Não dá, irmão. Quando eu vi ontem a irmã Inês vindo aqui, se apresentando diante do apóstolo Vieira, falando assim: eu preciso voltar a trabalhar na obra de Deus, eu preciso voltar. Eu me lembrei desse versículo que Jeremias, e eu trouxe isso para a igreja hoje, porque eu acho que cabe muito bem. Às vezes nós nos sentimos cansados, às vezes não queremos mais falar de Deus, às vezes não queremos mais ir na congregação, às vezes não queremos mais ter comunhão com Deus. Mas quando nós o conhecemos, irmão, acontece isso como aconteceu com Jeremias. O coração ferve, aquele fogo começa a queimar dentro dos ossos e vem pela pele, irmão. Ele fala: não posso, Senhor, eu preciso voltar a fazer a obra, eu preciso colocar a mão no arado de novo, eu preciso profetizar, eu preciso orar mais pelaquela família, eu preciso buscar mais no Senhor, porque do Senhor vem a minha vitória. Quando você se sentir fraco, é então que você tem que ser forte, porque Deus Todo-Poderoso está conosco. Glórias a Deus. Aplauda a Jesus e vamos nos colocarmos em pé. Neemias, irmão, é um livro tão atual para os nossos dias de hoje, como foi há 2.500 anos atrás. Nós precisamos conhecer mais desse homem de Deus. Não foi tudo, para ele chegar a governador não foi fácil. Ele sofreu oposição. Pessoas de dentro do convívio dele, como também pessoas de fora. Pessoas que queriam de qualquer jeito paralisar a obra. E isso vai acontecer conosco. Quando você se levantar, o inferno também vai se levantar. Quando você se levantar, pessoas do seu convívio vai tentar jogar um balde de água fria nos seus projetos, nos seus sonhos. Mas permaneça firme. Cada vez que o inimigo usava um interfúgio ali, uma estratégia para parar a obra, Neemias orava e depois ele agia. Oração e ação, irmão. Nós temos que ter essas duas coisas. Oração e jejum tem que caminhar juntas também. Não vai ser fácil. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, não desânimo, bom ânimo. Ele habita dentro de mim e Ele habita de você, saiba você disso ou não. Ele me escolheu e Ele te escolheu também. Ele tem muito mais do que aquilo que nós sonhamos ou pensamos, sim. Ele tem muito mais. Talvez você queria só um cargo na tua empresa e Ele está te querendo dar uma empresa. Talvez você queria salvar só o seu marido e Ele está querendo salvar toda a sua família, os irmãos do seu marido, os irmãos da sua esposa, os filhos deles, os seus sobrinhos. Ele tem muito mais, irmão, muito mais. Buscai-o enquanto pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, irmão. Haverá um dia em que as pessoas vão clamar, as pessoas vão ter comichões nos ouvidos. Mas vamos nos apegar ao verdadeiro e genuíno Evangelho, ao único, irmão. Este aqui, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
vamos orar para Ele fazer isso conosco, para que este ano apostólico de Eliseu seja isso que está sendo profetizado, muito mais além, irmãos, muito mais além, para que em novembro nós concretizamos já, para que aconteça isso que foi dito e profetizado esta noite, para que em novembro você realmente tenha sonho, tenha visões, porque Deus faz isso nas nossas vidas. E para quando nós termos sonhos e visões, não achar que foi, não, isso é fantasia. Isso daí é que o inimigo está soprando. Não, você vai se lembrar na palavra profetizada, falando, não, aquele irmão, o profeta falou que Deus ia dar isso para mim, está acontecendo, e eu tomo posse dessa palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor. Graças te dou pela tua palavra rica, pela tua palavra eficaz. Nós queremos tomar posse de tudo que foi dito, Senhor, e pedir para que o teu Espírito Santo nos traga a lembrança, isso que nos traz esperança. Nós queremos, Senhor, que o teu Espírito Santo nos ajude na nossa caminhada, para que este ano de Eliseu tudo se cumpra, Senhor, tudo aquilo que foi dito e profetizado nas nossas vidas se realize, e que teu nome venha a ser glorificado. Que teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. Nós somos fracos, mas o Senhor é forte. Nós somos limitados, mas o Senhor é infinitamente grande, infinitamente ilimitado, Senhor. Nós não podemos, por mais que a nossa mente tente imaginar a tua grandeza, isto é impossível, Senhor. Senhor, eu lhe peço para que nesta noite enxertes esta palavra dentro do nosso coração. Arraigue ela dentro das nossas entranhas, Senhor, para que ela não se perca, para que o inimigo não tome, não roube, para que não caia no esquecimento, Senhor. Que esta palavra venha florescer e dar frutos 30, 60, 100 por um. Que a cada mês que for se aproximando de um mês de novembro, esse desejo, esse plano do Senhor, essa estratégia do Senhor que tem nos dado, vai se confirmando, vai se concretizando, vai ardendo como fogo em nosso coração. Eu te peço, Senhor, para que não deixe o inimigo tomar a semente que foi lançada. Eu te peço, Senhor, para que nesta noite, meus irmãos e as minhas irmãs que estão aqui juntamente comigo, adorando ao teu santo nome, Senhor, tome posse, Pai. Tome posse desta rica palavra. Que viva esta palavra. Que essa palavra venha se cumprir na nossa vida. É por causa do teu nome, Senhor. É por amor de ti mesmo que eu peço que isso se realize. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus que eu oro. Eu te agradeço, porque eu sei que tu és. Tu faz. Tu podes todas as coisas. Amém. Aplauda ao Senhor, irmãos. Deus abençoe, pastor Edson. Eu estava meditando